Ver Mais de volta, hoje é dia do quadro Direito de Família. O Ver Mais recebe o advogado Renan Beltrame Silveira, que vai responder as suas dúvidas. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Então o doutor vai ajudar a solucionar aí aqueles problemas que a gente já não consegue mais resolver em casa. Participe com a gente. Nosso WhatsApp é o 4888-226543. Doutor, vamos começar com a pergunta da Glaci. Vamos lá. Ela mora em São José. Ela gostaria de saber como faz para garantir a pensão do ex, pois tem uma filha com 6 anos, ele está preso. Eu sei que tenho direito a pegar o auxílio, mas eu queria ver se posso pegar pensão, pois sei que ele está preso, mas não tenho o endereço dos familiares, porque ele sairá da cadeia daqui a 1 ano. Duas situações. Ela está falando primeiro do auxílio reclusão. Para o auxílio reclusão, para a filha ou para o dependente ter direito, tem que verificar se esse pai que está preso contribui com o INSS. Havendo a contribuição, aí pode ser requerido o direito ao auxílio reclusão para, então, receber esse benefício. O direito aos alimentos é diferente. É a questão de parentalidade entre pai e filho. Ela pode entrar com ação de alimentos pedindo. Como o pai está preso, está na impossibilidade de fazer o pagamento. Ela pode ingressar com uma ação contra os avós, por exemplo. Essa é uma decisão bem recente essa semana de um juiz do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que fixou a obrigação de alimentar de um tio para um sobrinho. Era um caso que o pai não podia pagar, os avós não podiam pagar, e ele era o parente mais próximo e tinha condições de fazer esse pagamento. Então, assim, na impossibilidade do pai, a mãe consulta um advogado, procura o parente mais próximo para acionar uma ação de alimentos para requerer o direito da criança. Muito bem, tá respondido. Vamos para a pergunta da Sônia. Eu sou casada no regime de separação total de bens. Certo. O meu marido tem 3 filhos do relacionamento anterior e hoje temos um filho. O que eu quero saber é que temos um imóvel que foi comprado com o dinheiro de uma ação que eu ganhei e o contrato está no meu nome. Caso aconteça alguma coisa com meu marido, os filhos do relacionamento anterior têm direito à casa? Se é separação total de bens, não. A separação total de bens se implica no sentido de que não vai ter partilha de bens quando um dos cônjuges vier a falecer. O que é adquirido por cada um é de cada um dos cônjuges. No máximo, o filho dela é que vai ter sucessão nos bens que ela deixar. Ah, entendi. Então tá respondidíssimo. Então, no caso da gente não falar de separação total de bens, doutor, daí como é que fica? Como é Ou que pode ficaria? ter a comunhão parcial de bens ou a comunhão total de bens. A parcial de bens se presume que tudo que foi adquirido após o início da relação, durante esse matrimônio, vai ser partilhado entre o cônjuge e os possíveis herdeiros. E essa comunhão total de bens, todos os bens que as pessoas tiverem na época do falecimento vai ser feito para fim sucessório. Então vai só averiguar quem é herdeiro e meieiro para fazer a partilha, mas tudo que tiver de bens vai ser partilhado. Muito bem. Pergunta da Natália daqui de Floripa. Alguns anos atrás me casei no civil. Hoje eu não estou mais com essa pessoa e eu quero o divórcio. Gostaria de saber como faço, levando em consideração que temos uma filha de 10 anos. Eu acho que ela quer saber o primeiro passo. Primeiro passo, consultar um advogado. Se ela não tivesse a filha menor, o divórcio podia ter até feito no cartório extrajudicial, se fosse consensual, né? Mas como tem a filha menor, vai ter que consultar um advogado, entrar com uma ação pedindo para o juiz para decretar o divórcio. Essa questão vai ser averiguada, questão de guarda da criança, alimentos, direito de visita, eventual partilha de bens. O divórcio pode ser consensual ou pode ser litigioso. Ok. Meu marido tem 44 anos, os pais dele são separados desde quando ele era criança. Hoje o pai está com outra esposa e tem 3 filhos desse outro casamento. O pai dele tem muitos bens. Se ele vir a falecer, o meu marido tem direito a algum bem, ele é registrado no nome do pai. Ela quer tirar essa dúvida. Todos os bens. Filhos, depois da Constituição de 88, reconheceu filho igualmente para qualquer fim. Filho sendo registrado, tem direito à pensão, tem direito à herança, direito a ter o nome registrado na certidão de nascimento, todos os fins iguais para todos os irmãos, sem problema nenhum. Doutor, gostaria de saber, eu convivo com uma pessoa há 2 anos, quero saber se tem algum direito de alguma coisa dessa pessoa. Tem que ver como é que é essa convivência. Tem que verificar como é que é a convivência, porque ela pode ser uma relação duradoura de 2 anos, mas pode ser um namoro. Ela pode ser uma relação duradoura de 6 meses e pode configurar uma união estável. Então tem que verificar, no caso concreto, o que ela quer saber se ela tem de direito, se é de pensão, se é de união estável, se é partilha de bens, e verificar como se deu essa relação com o companheiro dela.
para então a gente verificar qual instituto jurídico vai ser aplicado. Por exemplo, se fosse união estável, né? Tem como ser união estável mesmo eles não registrando em cartório? Tem como ser, tem sim. A união estável ela se configura pela relação contínua, pública e duradoura dos companheiros, né? Então, os amigos têm conhecimento, a família tem conhecimento, vai ter fotos do casal, sendo configurado, ele se reconhecendo como marido e mulher. Não é a questão de namorados, né? É diferente. Pode ser um namoro ou pode ser união estável. Tem que verificar mesmo como que eles se apresentavam para a sociedade. Entendi. Boa tarde, minha mãe mora num terreno de um parente há mais de 29 anos. Podemos dar entrada no uso capião? É a Mari de São José. Ela fez uma confusão aí, né? O uso capião é outra coisa, calma. doutor. A uso capião é outro procedimento, mas o que tem que ser averiguado para a ação de uso capião? Ela tem que ter a posse justa e de boa fé. Se ela sabe que o terreno é de um parente, que esse parente cedeu para ela de empréstimo ou cobra algum aluguel, alguma coisa, ela não tem a posse de boa fé do imóvel. Então, ela não tem como fazer, não preenche os requisitos da ação de uso capião. Então, ela tem que verificar, no caso concreto, se realmente ela possui os requisitos da ação de uso capião e aí, futuramente, ela consulta um advogado para saber se ela pode ingressar com o pedido. Quais são os requisitos da A ação do uso capião, ela tem que ter a posse mansa e pacífica do terreno. O terreno, ele pode ser terreno de posse, ou pode ser até um terreno que tenha escritura no nome de um terceiro, mas ela tem que ter o terreno há muitos anos e provar que usa aquele terreno com uma finalidade ou de moradia, ou de trabalho, por exemplo. Só que ninguém pode contestar a posse dela naquele terreno. Se alguém falar e dizer, não, esse terreno não é teu, é meu, eu te emprestei, ela já não preenche os requisitos da ação. Claro. Então, já não vai conseguir. Então, bora consultar um advogado. Exatamente. Tem mais pergunta por aqui. Meu nome é Franciele, eu tenho 16 anos e o meu pai já não está depositando pensão há 1 ano. Toda vez que eu encontro ele para depositar, ela muda. A advogada falou que não pode fazer nada até encontrar. Ele provavelmente muda de endereço, será que é isso? Pode ser. Uhum. Se já tem uma decisão que fixou os alimentos e o pai não está pagando, ela pode executar. Para fazer a execução de alimentos, lamentavelmente é necessário saber, pelo menos em primeiro momento, qual é o endereço do pai para poder citá-lo. Se eventualmente ela não tem contato nenhum com o pai sumiu, ela pode tentar requerer ao juiz a citação por edital, que é basicamente fazer a publicação num jornal ou numa via pública para o pai ter um possível conhecimento daquela ação. E na execução de alimentos, ou vai ser a penhora de bens dele, ou então um pedido de prisão. Olha só. Boa tarde, minha mãe teve uma união estável com um homem que tinha 3 filhos e teve um filho com ele. Ele veio a falecer e minha mãe tinha um seguro de vida do qual ele era dependente. Hoje, os 3 filhos, que eram só dele, querem receber esse seguro. Eles querem ter direito, sendo que o seguro era da minha mãe. Exatamente. O seguro de vida, ele não entra em questão de herança, porque o seguro de vida depende de quem é o segurado e para quem que ele vai atribuir o valor a ser recebido quando acontecer o sinistro. Se a única segurada do falecimento era a mãe dessa telespectadora, ela vai ser a única beneficiária. Então, isso não entra em sucessão. Muito bem. O Anderson está perguntando para a gente, eu tenho uma amiga que ganhou bebê e o pai não registrou e não está, inclusive, ajudando a manter o bebê. Como é que essa minha amiga deve fazer? Ele quer saber se existe um advogado gratuito, pois ela não tem condições de pagar. Vamos por partes. Primeiro, a mãe ela tem que consultar um advogado e pedir para ingressar com uma ação de investigação de paternidade, vai fazer um exame de DNA, verificar se o pai é realmente o pai, já que ele não está querendo negar, já que ele está negando, né, ele está fazendo o registro, e aí vai ter o exame positivo e o juiz vai determinar que seja cadastrado o nome do pai biológico na certidão de nascimento da criança. A questão do advogado gratuito, no estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, nós temos a Defensoria Pública, tá? E na eventual impossibilidade da Defensoria Pública não conseguir atender por conta da demanda que é muito grande, as universidades aqui de Santa Catarina também prestam um auxílio jurídico pelos advogados aos mais necessitados. Então, as faculdades ela pode consultar, pedir para ser encaminhada para o núcleo jurídico da faculdade, e eles também podem dar um encaminhamento para ela. Muito bem, aí uma das soluções, né, ligar para a universidade. Doutor, o senhor já respondeu uma pergunta parecida, mas estão chegando muitas perguntas sobre o assunto. Eu vou fazer de novo para o pessoal entender. A Margaret está perguntando para a gente, eu queria saber se tem alguns direitos, pois não sou casada, eu vivo há 21 anos. Quais são os meus direitos? Ela que vive há 21 anos com essa pessoa e tem outras situações aqui chegando bem parecidas. 21 anos, muito provavelmente ela já tem aí uma união estável configurada com o companheiro dela, né? Então, para a questão da união estável, o regime adotado para eventual partilha de bens seria o regime da comunhão parcial.
né? Em relação à sucessão, ela vai ter direito nos bens deixados e em relação a uma possível pensão por morte também, ela também tem direito adquirido essa pensão por morte. Muito bem. Doutor Renan, a gente agradece a sua presença Eu que agradeço. aqui. Infelizmente, não deu tempo para variar de responder a todas as perguntas, né? Muita pergunta que está chegando. Doutor, até a próxima, viu? Obrigado, A eu que gente se agradeço. encontra.